Boa noite, amados irmãos, graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos vocês, que o Senhor nos conceda mais um culto na sua presença, na sua santíssima presença, que o Senhor nos conceda mais um culto cheio do seu Espírito e um culto cheio da sua graça, um culto em que Ele será mais uma vez exaltado e glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a Pedro, também a irmã Clécia Dias também está conosco, que Deus abençoe. E os demais irmãos vão entrando aos poucos e nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor, vamos orar a Deus, pedindo a Ele a sua bênção sobre o culto, pedindo a Ele a sua graça sobre nós. Oremos ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus santo, Deus bendito. Deus, muito obrigado, Senhor, por estar mais uma vez na Tua presença, nesse culto solene, nesse culto onde nós, tanto aqui na minha casa, na nossa residência, como também na residência de cada um dos meus amados irmãos, cada um estão prontos para Te louvar, para exaltar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, Senhor. E dizer que Tu somente és santo, Tu somente é Deus, que Teu Filho amado Jesus é o centro da nossa vida, Ele é o centro de nossas aspirações, Ele é a pessoa mais principal da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Deus nos concede um culto cheio do Teu Espírito Santo, que Tu seja engrandecido nesta noite e fala conosco também por meio da Tua palavra. Em nome do grande Rei, em nome do nosso Salvador, que nós te oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Boa noite à irmã Saúde, e boa noite também ao amado irmão Ribamar e toda a sua família. Então, vamos cantar, vamos abrir o nosso hinário no hino 47, né? Aqueles que conhecem o hino vai cantar juntamente conosco, né? Aqueles que conhecem o hinário, o hino 47, que tem por título Louvor e Glória. Nós vamos cantar, cantando um de nossos hinos do nosso hinário presbiteriano. Vamos cantar com alegria ao Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Vamos abrir, meus amados irmãos, aqui, vamos ler um salmo, o Salmo 24. Vamos ler o Salmo 24, é um salmo que fala da grandeza de Deus. Salmo 24, essa leitura ela está dentro da nossa liturgia. Salmo 24
dos versos 1 até o verso 10. Salmo 24, de 1 a 10. Vamos ler todo o Salmo 24. Boa noite aí também a Vera Lúcia, que também está conosco, cultuando juntamente conosco. Também o irmão Osiel Levi, que Deus abençoe o irmão Osiel e toda a sua família. Salmo 24, do 1 até o verso 10. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Senhor Jesus, Ele é o nosso Rei da Glória. Boa noite, Suzana. Boa noite aos meus amados irmãos que estão entrando agora. Vamos dar início, vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos cantar alguns louvores de adoração ao Senhor nesse momento. Boa noite a Suzana e também a irmã Leninha também que está conosco também. Deus os abençoe. Vamos cultuar ao Senhor Deus. Boa noite. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Grande é o Senhor. Eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. Ver você, só quero ver você, só quero ver você. Grande é o Senhor. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, Amém. mostra a tua beleza, quero ver tua face. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Grande é o Senhor. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo?
Vamos cantar mais outro hino. Mais um louvor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Grande é o Senhor. Teu Santo Espírito. Louvado seja Deus. Vivendo em mim. E este é o meu pão. Grande é o Senhor. E este é o meu pão. O Senhor Jesus é nosso pão da vida. Tua vontade feita. Amém. E eu nada sou sem ti. Louvado seja Deus. Somos nada sem Deus. Perdida estou sem ti. É verdade. Este é o meu respirar. Amém. Este é o meu respirar. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Vamos abrir, ainda não é o texto da pregação, é um texto que nós vamos ler agora. E depois desse texto aqui nós vamos fazer a oração de confissão de pecado. É um texto que nós vamos ler agora. E depois que nós lemos esse texto, está em 1 João. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5 até ao versículo 9. 1 João, capítulo 1, dos versos 5 até o verso 9. Deus abençoe o irmão Alexandre Santos, ao irmão Claudemir Cláudio, que está conosco também. Deus abençoe meus amados irmãos, em nome de Jesus. 1 João, capítulo 1, 5 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus amados irmãos, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele o seu perdão. Por meio dessa leitura que nós devemos examinar o nosso coração, se estamos andando na luz ou se estamos andando nas trevas. Oremos ao Senhor. Senhor Deus amado, Pai eterno, na Tua presença nós estamos cantando a Ti, louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, Senhor, e também ouvindo a Tua voz. Ó Senhor, Senhor nosso, pedimos a Tua misericórdia, pedimos o Teu perdão sobre nós, Senhor. Ó Deus, nós aqui em casa e os meus amados irmãos que estão cultuando conosco em seus lares agora, todos nós estamos orando a Ti, pedindo a Ti, Senhor Deus, que Tu perdoes nossos pecados. Pecados por pensamento, por palavras e por ações. Ó Deus, age de misericórdia para conosco e perdoa-nos, nos purifica de todo pecado. Perdoa as nossas faltas, as nossas falhas,
as nossas transgressões por pensamento, por palavras, por ações. Tua palavra é muito clara quando diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lá em Provérbios diz que se nós confessarmos os nossos pecados e abandoná-los, nós alcançamos a misericórdia. E é isso que nós queremos. Andar na luz, assim como Tu estás na luz, Senhor, para que possamos ter comunhão contigo e com os nosso próximo, com nossos amados irmãos. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo perdão. Muito obrigado pela Tua promessa de perdoar. Muito obrigado pelo Teu amor, Senhor, com que nos amou. Muito obrigado por Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai. Amém. Meus amados irmãos, vamos cantar. Vamos cantar mais um hino. Vamos louvar com um hino que está no comecinho do nosso cenário. Vamos cantar a doxologia. Também teremos a oportunidade, depois de ouvir a nossa irmã Maria de Jesus louvar o Senhor e também ela falar da sua poesia. Ela nos mandou um áudio e gostaria muito que ela estivesse presente conosco aqui para cantar e falar sua poesia. Mas ela participará por meio de um áudio que ela mandou. Então, ainda dentro do culto, nós vamos ainda ouvir o louvor pela nossa irmã Maria de Jesus e também sua poesia. Vamos cantar o hino 6 do nosso cenário. O hino 6. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens de louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos entrar na mensagem desta noite. Vamos abrir no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. E com base nesse texto aqui, nós vamos pregar a palavra do Senhor. João 3,36, Evangelho de João 3,36, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a mensagem nesse momento. Ó Deus eterno, Deus santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós estamos pedindo a Ti graça, direção, iluminação, sabedoria, intrepidez para anunciar o Teu Evangelho, anunciar a verdade do Teu Evangelho. Ó Senhor Deus, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, e que o Teu nome seja glorificado mais uma vez em nosso meio. Fala em nosso coração, transforma nosso coração, aviva nosso coração, nos exorta, nos repreende, nos consola, fala aos corações, muda o nosso caráter por meio da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que nós choramos e já Te agradecemos.
Amém. Meus amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, esse texto que nós lemos é um texto bastante profundo. Esse versículo que nós acabamos de ler agora, ele faz parte da narrativa do evangelista João. Esse João, ele é o mesmo autor da sua primeira, segunda e terceira epístola, e também João é o autor do livro do Apocalipse. Ele foi o discípulo amado, filho de Zebedeu, foi chamado por Jesus para ser discípulo dele quando estava lá no mar da Galileia, pescando, lá juntamente com seu irmão e com seu pai e os empregados. Esse servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu esse evangelho aqui. Esse evangelho e esse capítulo que nós lemos é um capítulo muito conhecido. E esse capítulo 3 começa com a visita de Nicodemos a Jesus Cristo durante a noite, onde Jesus ele chama Nicodemos para que ele se arrependa e nasça de novo. Entretanto, a partir do versículo 16, é onde se encontra um dos textos mais conhecidos. Talvez ele seja o texto áureo do Novo Testamento. Esse texto diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Capítulo 3, versículo 16 até o versículo 21, é como que o evangelista João estivesse narrando a missão de Jesus. Dos versículos 22 até o versículo 36, do versículo 22 até o versículo 30, João está dando um testemunho. É outro testemunho de João Batista. E em seguida, ele continua a falar sobre o Filho de Deus em relação ao mundo. O Filho de Jesus em relação ao mundo. Quando nós chegamos aqui no versículo 34 do capítulo 3, o que é que diz? Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O versículo 35 diz: o Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Agora preste atenção no versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu quero dividir essa pregação nesta noite em 3 pontos. Primeiro, os que crê no Filho. Aqueles que crê no Filho. Quem são aqueles que crê no Filho? Quem são aqueles que não crê no Filho? E o que acontecerá com aqueles? E o que acontece com aqueles que não têm o Filho? É os que crê no Filho, os que se mantêm rebeldes contra o Filho, e o que acontece com aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho. Pois o texto começa dizendo o seguinte: por isso, quem crê no Filho. Quem crê no Filho? Quem são aqueles que crêem no Filho? É só nós lermos o Evangelho, os Evangelhos, os 4 Evangelhos, os 3 sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas,
E é só ler o Evangelho de João. Se você fizer um estudo aprofundado nesses 4 evangelhos, você vai ver quem são aqueles que creem. Quando você começa a ler, logo no começo de Mateus, chamado a pesca maravilhosa, você vai ver que Jesus ele chama 12 homens, ele tira esses homens dos seus trabalhos, esses homens abandonam seus trabalhos para seguir o dono da vida. Eles deixam os seus trabalhos temporários para serem pescadores de homens. Esses homens saem da sua tradicionalidade de suas religiões judaicas e passam a seguir aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses homens, eles deixaram de acreditar numa religião judaica, puramente judaica, para crer naquele que é o dono da vida, que é a própria vida. Então, crer em Jesus não é somente acreditar que Ele existe. Não é somente acreditar que Ele existe. Crer aqui nesse texto tem a ver com compromisso. Crer aqui tem a ver com fé verdadeira. Esse crer aqui tem a ver com a fé que é o dom de Deus. É a fé que Deus dá para nós crermos em Cristo, para nós seguirmos Jesus, para sermos discípulos de Jesus, para amarmos Jesus. E essa fé verdadeira nos faz ver Jesus como uma pessoa mais importante da nossa vida. Esse crer em Jesus aqui, aqueles que crêem em Jesus, esses são aqueles que abandonaram, aqueles que estão seguindo Jesus no caminho da vida. São aqueles que são chamados por Deus para viver o Evangelho transformado. Esses que creem são aqueles, a semelhança de Abraão, a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, a semelhança dos discípulos e apóstolos, foram chamados para viver uma nova vida. Esses que creem, eles são pessoas que saíram das trevas, abandonaram seus ídolos, abandonaram suas práticas pecaminosas, são aqueles que se despiam do velho homem e se revestiu do novo homem. Esses que creem em Jesus tiveram e têm as suas vidas completamente transformadas. São aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, mas um compromisso de viver o verdadeiro evangelho, um evangelho transformador, ou aquele evangelho que transforma o coração, a vida e o caráter do pecador. Esses que creem são aqueles que estão vivendo a luz de Cristo, são aqueles que estão negando a si mesmo e estão carregando a sua cruz todos os dias. Esses que creem em Jesus são aqueles que estão trilhando o caminho estreito e não andando pelo caminho largo que conduz à perdição. Esses que creem em Jesus foram aqueles que tiveram um encontro, que entenderam, que entendem a cruz do Calvário, o significado da morte na cruz. Esses que estão em Jesus, que creem em Jesus, são aqueles que confiam na obra de Jesus. São aqueles que entregou a sua vida para Jesus, se tornaram escravos de Jesus, deixaram de ser escravos do diabo e do pecado e das trevas e passaram a ser escravos de Jesus, se submetem às ordenanças de Jesus. São aqueles que amam o Senhor Jesus. Esses que creem em Jesus, eles estão no corpo de Cristo, eles são aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, são aqueles que amam a palavra do Senhor. São aqueles também que são cheios do Espírito Santo, que procuram viver uma vida cheia do Espírito Santo. Esses que creem, o texto diz, têm a vida eterna. Tem a vida eterna. Veja o que é que diz o texto. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. É interessante
notar que a maioria dos evangélicos talvez pense que só terá vida eterna os verdadeiros crentes. Talvez eles tenham um entendimento equivocado, não sei, mas eles podem pensar que terá só vida eterna quando morrer e partir e estar com o Senhor. Mas o texto é muito claro. O texto diz que aqueles que crê no Filho já têm aqui na terra vida eterna agora. Portanto, se você crê realmente, se você está em Jesus Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, se você está andando pelo caminho do Evangelho, pelo caminho do Senhor Jesus, pelo caminho do temor, pelo caminho da vida, se você serve a Jesus, é um discípulo ou uma discípula de Jesus, fazendo a vontade da palavra de Deus que está revelada na Escritura, se você uma vez morreu para o mundo, está com Cristo, se uma vez que você deixou as trevas e está andando na luz, se você é um discípulo de Jesus, a Bíblia diz que você já tem a vida eterna. Você não terá, você já tem aqui na terra agora, nessa carne e nesse osso aqui, nesse corpo, você já tem agora a vida eterna. Ou seja, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. O escrito de dívida foi rasgado lá na cruz. Aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna, por quê? Porque os seus pecados, todos os seus pecados passados, presentes e futuros, foram julgados na cruz. Uma vez que todos os pecados foram julgados na cruz, aqui nesse mundo nada há que faça com que separe você de Cristo mais. Uma vez que você e eu fomos comprados por bom preço, fomos comprados pelo sangue de Jesus, pelo precioso sangue de Jesus, uma vez que Ele perdoou todos os seus pecados, uma vez que na eternidade Ele escreveu o seu nome no livro da vida, você tem vida eterna, você crê em Jesus, você está em Jesus, você faz parte do corpo de Jesus, você é guiado pelo Espírito de Jesus. A sua vida é uma vida cheia de graça, com perseguições, com lutas. E essa vida com Jesus, essa vida eterna que nós já temos aqui, não nos inibe de ficarmos doentes, perdermos emprego, de passarmos por luta. Mas é uma vida eterna. Nós já temos vida eterna. Aqueles que estão em Jesus têm vida eterna. Ele pode dizer: eu já estou assentado em regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, para aqueles que estão em Cristo Jesus, pode se alegrar, pode louvar, buscar, amar, ler a palavra da vida, ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pode se alegrar nele todos os dias e agradecer por tão grande salvação. Veja aqui o que é que diz o versículo 18, capítulo 3, 18, o que é que diz? Quem nele crê não é julgado. Veja, quem nele crê, aqueles que crêem em Jesus, acreditam em Jesus, que têm a fé verdadeira em Jesus e que andam nos caminhos de Jesus, que está em comunhão com Jesus. Aqui diz, não é julgado. Por quê? Porque os nossos pecados foram julgados na cruz. Na cruz do Calvário, Jesus derramou o seu sangue para perdoar todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Por isso que Paulo, ele escreve, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Mas há vida eterna, há vida sem fim,
Vida eterna é alegria sem fim, é uma vida interminável, é uma vida sem fim, é uma eternidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a Igreja do Senhor. Essa vida que nós vamos experimentar, ou quando nós falecermos, morrermos no Senhor, ou quando Jesus vir buscar a sua igreja. Nós experimentaremos a vida eterna de maneira muito mais completa quando estivermos lá no novo céu e na nova terra. Mas agora aqui, nesse exato momento, em pleno século 21, dia 14 de junho de 2020, você já tem vida eterna porque você tem Cristo Jesus. Agora, vamos partir para o segundo ponto. Em primeiro lugar, nós vemos que quem crê no Filho tem a vida eterna. Ponto 2. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida eterna. Meus amados irmãos, eu confesso a você que a condição espiritual em que se encontra aqueles que não estão em Cristo é uma condição espiritual muito séria. Sabe por quê? Veja o que é que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Agora veja o versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio de Cristo. Agora veja o versículo 18 do capítulo 3. Quem nele crê não é julgado. O que não crê em Jesus, já está julgado. Em outros termos, o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja aqui em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Quem não crer será condenado. Aqui em João é muito mais duro, muito mais profundo. Aqui em João diz: o que não crê já está julgado. Em outras traduções diz: o que não crê já está condenado. Já está condenado. No versículo 36 diz: o que todavia se mantém rebelde. O que é se manter rebelde? Aqueles que se mantêm rebelde são aqueles que rejeitam o convite do Evangelho. Os que se mantêm rebelde, aqui no versículo 36, são aqueles que continuam andando nos seus pecados. São os que continuam andando nas trevas. São os que rejeitam a oferta do Evangelho. São aqueles que não amam a Cristo. São aqueles religiosos. São aqueles que adoram outros deuses. São aqueles que são cegos espirituais. São aqueles que amam a prostituição. São aqueles que amam a mentira. São aqueles que amam os seus prazeres temporais e mundanos e condenáveis aos olhos de Deus. Os que se mantêm rebeldes
São aqueles que ouvem o Evangelho várias vezes, mas não consertam a sua vida. São aqueles que leem, mas não muda, não tem mudança na sua vida, não tem mudança no coração, não tem mudança no comportamento. São aqueles que não amam a Deus, que não amam Jesus, que não creem em Jesus, que não têm fé em Jesus. São aqueles que se encontram numa condição de condenado, irmãos. São aqueles que experimentarão, se não se arrependerem a tempo, experimentarão a condenação eterna. Veja o que é que diz o texto. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho. Meus amados irmãos, o que é que acontece com aqueles que se mantêm rebelde contra Jesus? O texto diz: não verá a vida. Não verá a vida eterna. Essas pessoas estão excluídas do reino de Deus ainda. Os que ainda se mantêm rebelde contra o Filho está nas trevas. É escravo do diabo, é escravo do pecado, faz a vontade da carne e dos pensamentos. Estão mortos espirituais. Essas pessoas com a boca diz que amam a Deus, mas com a sua vida nega esse amor. São pessoas que dizem que amam a Deus, mas no fundo elas não amam, elas odeiam a Deus porque não andam pelos caminhos do Senhor. Elas não morreram para si mesmo. São pessoas que não são nascidas de novo, não têm experiência de transformação com Deus, não estão em Cristo, não amam a palavra, estão distantes da verdade, estão distantes do caminho, estão distantes da vida, estão andando em trevas. Ainda são idólatras, ainda amam seus prazeres, amam o mundo e as coisas que há no mundo, é amigo dos prazeres, amigo do mundo, amigo da mentira, amigo da hipocrisia. São pessoas que nunca nasceram de novo. A Bíblia diz que são rebeldes, e sobre esses rebeldes, eles não têm vida eterna ainda, se não se arrependerem. Essas pessoas não têm o Filho. E não tendo o Filho, não tem a vida eterna. Não tendo vida eterna, não tem Deus o Pai, não tem Deus o Filho e não tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Mas quais são? O que é que permanece sobre aqueles que estão distantes de Cristo? Sobre aqueles que andam de maneira rebeldes diante de Cristo? O que é que diz o texto? Terceiro ponto. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre os que creem em Jesus, sobre os que creem em Jesus, meus amados. Sobre aqueles que andam no caminho da luz, sobre aqueles que amam no caminho da vida, amam na obediência, amam o Senhor, procura ser discípulo de Jesus. Sobre esses que deixaram o caminho das trevas e estão trilhando o caminho da luz. A Bíblia diz que ele já tem vida eterna. Não será julgado. Passou da morte para a vida. Mas sobre aqueles que se mantêm rebelde contra o Filho, sobre esses permanece a ira de Deus. Está debaixo da ira de Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu tenho dificuldade em chegar para um rebelde pecador e dizer para essa pessoa: Jesus te ama. E eu vou explicar por quê eu tenho dificuldade em dizer. Sabe por quê? Porque essas pessoas, a Bíblia diz, aqui o texto, estão debaixo da ira de Deus. Lá em Romanos capítulo 1, verso 18, diz que a ira de Deus, ela está sendo derramada na terra sobre os homens rebeldes, sobre os idólatras, sobre os que se prostituem, sobre os que vivem prazeres, sobre os que odeiam a Deus. Agora,
essas pessoas que não são crentes são consideradas criaturas de Deus. Então, Deus as ama como um criador, mas essas pessoas não estão debaixo do amor salvífico efetuado no Calvário, na cruz do Calvário. O amor de Deus está sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Como é que eu vou evangelizar alguém que está andando nos seus pecados, que está andando em sua rebeldia, está rebelde contra Jesus? Como é que eu vou dizer para essa pessoa, Jesus te ama, se essa pessoa está debaixo da ira? Como é que pode? Eu digo que Deus te ama, uma pessoa rebelde contra o Filho, se o texto é muito claro disso. O texto diz, a ira de Deus sobre essa pessoa permanece. Lá em Efésios, no capítulo 2, diz que aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, eles são chamados lá em Éfeso, na igreja de Efésios, sobre os filhos da ira. Os que estão andando rebelde contra Jesus, eles são chamados de filhos da ira. Agora, sobre nós que somos filhos de Deus, sobre nós que somos filhos de Deus, o amor de Deus está sobre nós. Você pode chegar para um irmão da sua igreja fiel, que serve ao Senhor, e dizer assim, ó, olha, Jesus te ama muito. E de fato, nós que estamos em Cristo, o amor de Deus está sobre nós. Agora, se nós estivéssemos andando em rebeldia contra Deus, a ira de Deus estava sobre a nossa vida. Agora, veja que contradição. Eu chego para um pecador rebelde e digo, olha, Jesus te ama. Eu não estou evangelizando. Pelo contrário, essa pessoa jamais vai se arrepender. Essas pessoas jamais vão correr para Jesus em busca de perdão e arrependimento. Por quê? Porque eu estou dizendo que Jesus está amando essa pessoa da condição rebelde que se encontra. Então, essa pessoa, não haverá transformação para essa pessoa. Não haverá arrependimento. Por quê? Porque ela vai dizer, eu estou andando rebelde, eu não sou crente, eu estou me prostituindo, eu ando mentindo, eu ando traindo minha esposa, eu ando roubando, eu pago e eu compro e não pago, eu vivo fazendo coisas erradas. Então, você está dizendo que Jesus me ama do jeito que eu estou vivendo, então tudo bem. Que bom que Jesus me ama. Ou seja, essa pessoa não terá arrependimento. Se você perceber, quando Jesus ele iniciou seu ministério, quando os apóstolos iniciaram seu ministério, João Batista quando iniciou seu ministério, eles não diziam Jesus te ama, eles diziam arrependei-vos e crede no Evangelho. Para o pecador miserável que está andando fora de Cristo, que está andando rebelde, nós temos que pregar arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu tenho que chamar essa pessoa ao arrependimento. E não de Jesus te ama. Agora, quando essa pessoa correr arrependido para os braços do amado Jesus, quando essa pessoa confessar os seus pecados, arrependido dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa sairá do caminho das trevas, essa pessoa deixará de estar debaixo da ira de Deus para estar debaixo do amor de Deus e para estar com Cristo e ter vida eterna. Nós temos que aprender a pregar um evangelho verdadeiro. O evangelho que está sendo pregado por aí, irmão, é um evangelho humanista. O que é um evangelho humanista? É dizer o seguinte: Jesus tem um plano maravilhoso em tua vida, aceite Jesus. Essas pregações erradas do evangelho diz o seguinte: Jesus tem um plano maravilhoso em tua vida, o evangelho vai te abençoar,
Tu vai ser abençoado materialmente, tu vai ter carro do ano, tu vai ter casa, tu não vai ficar doente, tu vai ter plano de saúde muito caro, tu vai ser próspero materialmente, tu vai viver bem, tu não vai ter problema nenhum. Isso é um evangelho errado. Isso é um evangelho humanista. É o evangelho que faz de Deus servo do homem e não o homem servo de Deus. O verdadeiro evangelho tira o homem rebelde dos seus pecados. O verdadeiro evangelho tira o miserável pecador debaixo da ira de Deus, que está nas trevas, rebelde contra Cristo. O evangelho verdadeiro transforma esse homem e ele passa a ser servo de Deus. E não o contrário, Deus ser servo dele. O falso evangelho que está sendo pregado por aí é um falso evangelho que faz do homem senhor e faz de Deus servo. Jamais, Jesus mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se Jesus veio para servir, imagine eu. Nós fomos chamados para ser servos e não para ser servido por Deus. Deus nos abençoa, Deus nos dá graça, dá. Deus abençoa com bens materiais, abençoa. De forma temporal aqui nesse mundo. Mas a nossa vida tem que ser uma vida de uma perspectiva de vida eterna, não vida aqui. Não esse mundo aqui presente. Voltando ao último ponto. Aqueles que não estão em Cristo, meus amados, sobre esses permanece a ira eterna de Deus. E sobre esses que estão rebeldes contra o Filho, se morrerem nos seus pecados, não verá a vida, verá a condenação eterna e irão para o inferno de lago e fogo e enxofre. E ali estarão para sempre banidos da presença do Deus Todo-Poderoso. Estarão debaixo da ira de Deus. Experimentarão a ira de Deus tanto aqui na terra como no inferno. Mas para aqueles que estão em Cristo, aqui já experimenta a vida eterna e continuará depois da morte ou quando Jesus vir. Gozará a vida eterna no novo céus e na nova terra. Essa é a mensagem, meus irmãos, do Evangelho. Aqueles que estão em Cristo, que creem em Cristo, têm a vida eterna. Já têm. Mas aqueles que não estão em Cristo, aqueles que se mantêm rebeldes contra Cristo, que não andam nos caminhos do Senhor, que não andam na luz como Deus está na luz, sobre esses permanece a ira de Deus. Não verá a vida, mas sobre ele ainda permanece o ódio de Deus sobre o pecado, sobre a sua vida, sobre o pecador. Agora, quando esse pecador que está debaixo da ira de Deus, ele sente que está caminhando para o inferno, ele sente que está perdido, assim como Isaías diz, assim como disse Isaías, ai de mim, estou perecendo. Quando esse pecador, ele se arrepende dos seus pecados e corre para Jesus, diz, Jesus, eu quero que tu seja meu Salvador e meu Senhor a partir de hoje. Corre para os braços de Jesus. Meus amados irmãos, essa pessoa sai das trevas e vem para a luz. Sai da ira e vem para o amor. Deixa de ser escravo do mundo e do diabo e passa a ser servo de Cristo, escravo de Jesus. Quando acontece isso, quando acontece o verdadeiro arrependimento, essa pessoa gozará a vida eterna, passará a ser servo de Deus e a ter Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Que Deus aplique essas verdades em nossos corações. Que possamos ver o Evangelho como de fato ele é descrito na palavra de Deus. Deus odeia o pecado. Deus odeia aqueles que estão em sua rebeldia. Mas Deus, ele é misericordioso. Ele usa a pregação. Ele usa o Evangelho ainda hoje, enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja. O Evangelho está sendo pregado pelas redes sociais. As igrejas voltará, se Deus quiser, a ser reaberta. O Evangelho continuará sendo pregado aqui na congregação do Morro da Esperança e em sua igreja. Enquanto Jesus não vir, o Evangelho
estará sempre apresentado e chamando o pecador ao arrependimento. Mas quando Jesus vir, levar os seus, e aqueles que ficarem serão julgados, um a um, no juízo final. E aí não terá mais chance. E esses experimentarão a ira de Deus eternamente lá no lago de fogo, enquanto os filhos de Deus estarão no novo céus e na nova terra. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus fortaleça, meus amados irmãos. Que o Espírito Santo aplique essas verdades nos seus corações. Amém. Meus amados irmãos, nesse momento vamos aproveitar e vamos ver o louvor. Nossa irmã Maria de Jesus, ela vai cantar ao Senhor, ela vai também declamar a poesia, né? Uma das suas belas poesias e dos seus belos louvores. Ela nos dará a alegria, né? Ela não está aqui presente fisicamente, ela está em casa agora com Pedro e com a sua família, cultuando a Deus, e ela ouvirá, aliás, e ela cantará e vai declamar a poesia nesse momento. Ouçamos a oportunidade com a irmã Maria de Jesus. Louvemos a Deus, meus irmãos, com este hino seguido de uma poesia. Lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesa da cruz em seus ombros, ali vai gemendo, não tendo ninguém ao seu lado para lhe ajudar. Amém. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Amém. Deus, o seu Pai lá do céu, atônito olhando, vendo com dor o seu filho ao Calvário subir, tinha poder de livrá-lo daquela amargura, mas era mistério nesta hora a Escritura cumprir. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Amém. Vejo o lugar da caveira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Como o Cordeiro de Deus não abriu sua boca, e ao matadouro seguiu sem reclamar. Formosura nenhuma havia no seu rosto, pisado por nossos pecados sem nunca pecar. Oh, glória a Deus. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Naquela amarga cruz, por mim e por você, nosso Senhor Jesus por amor se entregou, sofrendo amargamente na cruz, a fim de que seja salvo todo aquele que nele crê, obedecendo a palavra que é seu poder. Sim, criatura, Jesus Cristo é a nossa salvação. E somente nele está o poder para livrar nossa alma da dura e eterna condenação, horrível lago do fogo eterno, onde sofrerão os que endurecerem para Jesus o seu coração, rejeitando assim a tão gloriosa redenção, já conquistada na cruz onde ele sofreu, e por amor a nós o seu sangue ali ele verteu, sofrendo naquela cruz onde penosamente morreu, ultimando assim a grande obra que veio fazer, somente para salvar todo aquele que nele crê. Crê de coração naquele que diz: vinde a mim, receber a vida que nunca tem fim. Infinitamente feliz, amigo, tu has de viver, se abrires o coração para Jesus e nele crer. Transformado serás para compreender o que ele fez naquela cruz por mim e por você. Glória a Deus, meus irmãos, louvado seja Deus.
Amém. Se os irmãos perceberem, tanto o louvor como a poesia encaixou com a mensagem. Vocês irmãos perceberam? Tanto o louvor como a poesia se encaixou com a mensagem de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, vamos ainda ter mais um louvor e vamos fazer, depois do louvor, alguns avisos e a oração final. No início és a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Grande é o Senhor. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Amém. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória. Amém. Glória a Deus. Acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém, irmãos. Olha, não tem como nós não amarmos o Senhor Jesus. Não tem. Não tem como nós não amarmos o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele morreu, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós ainda sendo inimigo dele. Não tem, irmãos. Não tem como não amarmos o Senhor Jesus. É impossível não amar o Senhor Jesus, com tanto amor com que ele nos amou. E a prova foi a cruz do Calvário. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Maria de Jesus, pelo seu ministério de poesia, né? Ela que é uma missionária, serva de Deus, é uma pessoa que é dedicada à obra do Senhor, uma pessoa que é antiga lá na congregação. Que Deus abençoe a irmã Maria de Jesus. Sempre é importante a sua participação aqui conosco. Também eu vou pedir para os meus amados irmãos também, né, o
os outros amados irmãos da nossa congregação, enviar um áudio lendo um texto, né? Ter a participação, nós aqui também gravar um áudio com texto, lendo um versículo bíblico. Claro, um culto presencial é insubstituível. É insubstituível nós estarmos na congregação, não é? Então é importante. Eu estou orando, estou contando os dias para que nós possamos voltar a estar cultuando na nossa linda congregação, no nosso espaço físico que Deus nos deu. Eu estou contando os dias para que Deus permita que os templos se abram e os irmãos voltem com todo cuidado, com todo protocolo, mas que voltemos a cultuarmos no nosso espaço de culto, todo mundo junto, para a honra e para a glória do Senhor. Meus amados irmãos, antes da oração final, eu vou pedir que vocês me ajudem em oração, pois amanhã a minha filha Débora, ela estará se submetendo a uma cirurgia no dente. Então nós vamos sair daqui bem cedinho amanhã e nós vamos para o hospital e ela vai se submeter a uma cirurgia. Primeiro um raio-x, depois uma cirurgia, não é? Então peço que vocês orem por Débora, para que Deus abençoe a cirurgia, que dê tudo certo, que seja para a honra e para a glória do Senhor. Também continuemos orando pela família do nosso amado pastor João Inácio, pois ele ontem foi chamado às mansões celestiais. Nosso pioneiro, né? O pastor João Inácio, um homem muito conhecido aqui em Teresina, no meio presbiteriano, um homem que fez um belo trabalho, um grande evangelista, um grande plantador de igreja, um homem que Deus usou poderosamente, um homem muito amado. Tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, conversar com ele algumas vezes. Homem de Deus. Oremos pela esposa, pelos filhos, pelos netos, para que o Senhor abençoe e console a família. Que console a sua família, especialmente a sua esposa e filhos. Então, nas nossas orações, vamos incluir a família também do pastor João Inácio, que foi levado pelo Senhor à sua presença. Vamos fazer a oração final, meus amados irmãos. Vamos orar, encerrando a Deus o nosso trabalho, o culto de hoje. Oremos. Ó Deus amado, Deus eterno, Deus bendito. Pai, muito obrigado por mais um culto na Tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de culto bíblico no lar. Eu louvo pela vida de cada irmão e cada irmã e jovem que esteve conosco nesta noite, Pai, cultuando cada um nos seus lares, Pai. Nossos amados irmãos da nossa congregação, a irmã Saúde, o irmão Ribamar, a irmã Rosângela Romão, Deus abençoe seu esposo, sua família, converta ao Senhor. Ó Deus amado, também a nossa irmã amada, a irmã Maria de Jesus, Deus abençoe o seu ministério de poesias, de cânticos e de pregação do Evangelho, também a Pedro, também esse jovem que tem sido uma bênção para a nossa congregação, também a sua família, Paula, que também está assistindo também, os filhos da irmã. Quem tiver na sua casa, abençoe, ó Deus, essa família. Estende tuas mãos. Ó Deus, também a Suzana, a sua mãe Luz Neto, o seu pai, o irmão Roberto, e sua filha Ana Júlia também. Abençoe essa família, Senhor. Estende tuas mãos, Pai. Antônio também. Ó Deus amado, Deus eterno. E aos visitantes da nossa congregação, as crianças da nossa congregação, Senhor, os pré-adolescentes, os adolescentes, o projeto Resgate, o projeto de artesanato com o nosso irmão Ribamar, também o projeto de evangelismo, Senhor, o nosso grupo de visitação aos lares, Pai, abençoa-nos, a nossa volta para os templos, Senhor, em breve, com a Tua graça, com a Tua permissão, Deus. Ó Deus, também peço a Tua bênção sobre a irmã Leninha, que está lá em Timbaúba, Senhor, abençoa ela, ao seu filho, a sua mãe, sua família, a Vera Lúcia também, que está aqui conosco, Senhor Deus, que está também juntamente conosco no Facebook também, sempre acompanha, sempre cultua conosco, Senhor. Ó Deus, derrama da Tua graça sobre cada um de nós. Nos dá um restante de noite abençoado na Tua presença, Pai. Ó Deus, pedimos que Tu abençoe, Senhor Deus, a minha filha Débora amanhã, vai se submeter a uma cirurgia no dente, que seja
bênção, que a cirurgia seja abençoada e que use os médicos, Senhor Deus, a equipe médica que estará realizando essa cirurgia, Pai, para que tudo aconteça para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Também oramos, Senhor, que Tu abençoes também, ó Pai, a família do pastor João Inácio, que ontem partiu para estar contigo, Senhor. Consola sua esposa, seus filhos, netos, bisnetos, Senhor. Ó Deus, abençoa essa família dedicada a Ti. Ó Deus, esse homem que deu um exemplo de discípulo de Jesus, de evangelista, de plantador. Esse homem que foi usado por Ti, Senhor Deus, para plantar a igreja, Pai. Ele que foi um instrumento Teu. Que Tu aprove a Ti levar, conduzir a Tua presença. Ó Deus amado, fortalece a família, consola-os em nome do Senhor Jesus. E nos concede uma noite de paz com Teu Espírito Santo em nosso coração, habitando em nossa vida. Essa oração que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Que os irmãos tenham boa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.